Identificada a mãe que abandonou o recém-nascido em Cariacica. A mulher tem problemas psicológicos, ficou grávida depois de um estupro, teve o filho num cemitério e disse para a polícia que achou que a criança estava morta e abandonou o bebê. Irmãos são assassinados no norte do estado. As vítimas foram torturadas e enforcadas dentro de casa. Cadeirante morre após ser atropelado por Transcol na Serra. A vítima teria atravessado fora da faixa e teria ingerido bebida alcoólica. Motociclista morre e outro fica ferido após acidente no sul do estado. Duas motos bateram de frente. Flagrantes de assaltos em ônibus na Grande Vitória. Até facão está sendo usado pelos criminosos. A venda ilegal de medicamentos nas rodovias. 2 empresários foram presos, acusados de vender rebites em postos de combustíveis na BR-101. Empresários otimistas com a reforma trabalhista. A expectativa é de redução do desemprego. Nas ruas, a população tenta entender as mudanças. Enfim, Dona Sônia vai dormir tranquila. O TN mostrou o problema e hoje equipes da prefeitura foram ao local. E um passeio de 5.000 quilômetros das Montanhas Capixabas ao sul da Bahia. Tudo num só lugar. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Identificada a mãe que abandonou o recém-nascido numa rua de Cariacica. A mulher tem problemas psicológicos. Já tinha sido interditada pela justiça em 2003. E, de acordo com a polícia, ficou grávida depois de ser estuprada. Ela entrou em trabalho de parto num cemitério ao visitar o túmulo do pai. Achou que a criança estava morta e abandonou o recém-nascido. A mulher de 38 anos prestou depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo o delegado, ela teria transtornos psicológicos e foi considerada como incapaz pela Justiça em fevereiro de 2003. Em depoimento, ela revelou ser mãe de 2 adolescentes, de 17 e 18 anos. E a gravidez do terceiro filho foi fruto de uma relação sexual que, pelo fato dela ser vulnerável, é considerada como estupro, segundo o delegado. Essa criança, na verdade, é fruto de um estupro porque ela é uma cidadã absolutamente incapaz. Então, desde fevereiro de 2003, ela já havia sido interditada pelo Poder Judiciário. Então, já tem uma sentença de interdição e que ela era absolutamente incapaz para os atos da vida civil. A mulher mora na Serra e foi até Oriente, em Cariacica, no último dia 6, para visitar o túmulo do pai. Ela admitiu que esse é um costume que mantém toda semana, mas só que no cemitério começou a sentir fortes contrações e a entrar em trabalho de parto. O parto foi realizado pela própria mãe no cemitério do bairro Oriente, em Cariacica. Ela disse à polícia que pensou que a criança estivesse morta, por isso a enrolou no embrulho de papel e a deixou no local. Segundo o relato dela, ela alega que ela acreditava que a criança teria morrido, que a criança já teria evoluído a óbito, não estaria mais viva. Ela então pegou uma sacola, ficou durante toda a madrugada, colocou aquela criança na sacola e posteriormente deixou ao lado de uma calçada. E só na manhã do dia seguinte, então, ao amanhecer, ela retornou para sua casa no município da Serra. O bebê está internado no Hospital Infantil em Vitória e deverá ser encaminhado para um acolhimento institucional. A mãe da criança recém-nascida foi liberada da delegacia. Pelo fato dela ser absolutamente incapaz, ela vai estar submetida a uma medida de segurança, então não foi realizada a prisão da investigada. Nós vamos agora juntar provas materiais, ela já foi colhido o material genético, o DNA dela, para nós confrontarmos então com essa criança e termos uma prova objetiva, um laudo técnico no sentido de que ela é a mãe da criança, apesar de que nós não temos mais nenhuma dúvida. E a partir daí o procedimento será encaminhado então ao Poder Judiciário e ela vai estar submetida a uma medida de segurança, pelo fato de ser absolutamente incapaz. E a criança, como é que ela fica agora? Qual é o futuro dessa criança? Essa criança, as informações que nós temos é que ela tem um bom estado de saúde, ela deve receber nos próximos dias alta hospitalar e estará sujeita aí, deve receber no caso, um acolhimento institucional até ser adotada por uma família que já esteja regularmente inscrita no programa de adoção. A mulher mora com uma prima, que é a responsável legal por ela. Essa prima foi ouvida, mas disse que por causa do excesso de peso da mulher, não sabia da gravidez.
e sob o estupro, o caso vai ser encaminhado à Delegacia da Mulher. Empresários são presos por venda ilegal de medicamentos. Eles vendiam rebites para caminhoneiros ao longo da BR-101. Os alvos da operação eram 4 postos de combustíveis ao longo da BR-101 Sul. Mas a polícia só encontrou irregularidades em 2 estabelecimentos. 2.000 comprimidos de arrebite foram apreendidos em Guarapari e Mimoso do Sul. As substâncias eram vendidas direto no caixa. O principal efeito que os compradores buscam é ficar acordado, né? São caminhoneiros que compram essa medicação, esse tipo de anfetamina para passar horas a fio acordado e dirigindo aí pelas estradas. 2 empresários foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas. Reni Elias Sartori, de 61 anos, foi detido dentro do próprio restaurante em Guarapari. Já Antônio Domingos Mário, de 50 anos, foi preso em Mimoso do Sul. Alguns medicamentos têm a venda controlada, né? E esses medicamentos, quando comercializados por pessoas que não têm a capacitação, autorização para a venda das substâncias, a lei trata como tráfico. As investigações começaram há cerca de 20 dias, logo depois da tragédia na BR-101 Sul. Uma carreta, um ônibus, uma ambulância e uma minivan se envolveram no acidente. 23 pessoas morreram. O motorista da carreta foi uma das vítimas. Exames comprovaram que ele tinha usado arrebite antes de dirigir. E a PRF concluiu que a carreta causou o acidente. Durante as investigações desse caso, um ex-funcionário da empresa que transportava o bloco de granito foi ouvido pela polícia. Ele listou vários postos de combustíveis ao longo da BR-101 Sul, onde os caminhoneiros podiam facilmente comprar arrebites. Com essas informações em mãos, a polícia agiu. A gente solicita que as pessoas que tenham informações da venda dessas substâncias e qualquer outro crime realmente denuncie a polícia. 181 ou ligue para a nossa Delegacia de Delito de Trânsito quando relacionado ao trânsito ou qualquer unidade policial do seu município, para auxiliar a polícia nesses trabalhos. O posto de combustível, esses locais, eles são extensos. Então, as informações, quanto mais completas, mais fácil e mais eficiente é o trabalho da polícia. Irmãos são torturados e assassinados dentro de casa no norte do estado. Lucas Tera e Luéric Cera foram amarrados e enforcados. O crime aconteceu em Ibiraçu. A casa foi revirada. De acordo com a Polícia Militar, os jovens teriam negociado a venda de uma Hilux pela manhã. Receberam cerca de R$30 mil de um homem que foi ao local assim que soube do crime. O dinheiro não foi encontrado na residência. A polícia trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte. O secretário de Segurança do Estado, André Garcia, acompanha o caso. Cadeirante atravessa fora da faixa e é atropelado por ônibus do Transcol na Serra. A vítima estaria alcoolizada. O homem foi projetado para fora da cadeira de rodas e parou embaixo do ônibus. O acidente aconteceu no início da tarde na avenida principal do bairro Jardim Tropical, na Serra. O cadeirante, de 56 anos, identificado como João Batista Dalprá, seria morador de rua. Vi ele algumas vezes debaixo da cômoda aqui da pracinha, né, na varanda aqui do compartimento e em alguns lugares, debaixo de varanda, dormindo ao relento. Algumas pessoas tratavam ele com marmitas, dava de comer. Segundo eu sei, ele tem família, mas devido a ele ter algum problema de cabeça, ele vivia pelas ruas. Os passageiros ficaram muito assustados. Dizem que o condutor não teria visto a vítima. Ele estava atravessando o ponte K, fora da faixa. Ele estava com a cachaça na mão. O motorista não viu. Quem viu foi um rapaz, passou, olhou, buzinou, parar. Ele parou e ficou nervoso, ficou assim. Ele tá nervoso. Ele atravessou fora da faixa de pedestre, ele foi lá, tirou dentro da bolsa, pegou a cachaça, tomou e rachou fora para atravessar, né? Só que se tivesse vindo um outro carro por trás, pro outro lado, ia pegar ele de qualquer jeito. Segundo informações da empresa de transportes, o coletivo estava parado nesse ponto de ônibus, enquanto o cadeirante atravessava a rua de lá para cá. Nisso que o ônibus saiu, aconteceu o acidente. Ainda de acordo com a empresa, o motorista estaria em baixa velocidade. Transtornado, ele foi levado para o posto da Polícia de Trânsito em Manguinhos. A família da vítima admite que João tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica.
e que já fez de tudo para ajudá-lo. Ele ficou na minha casa, ficou na casa de uma tia minha, só que ele não aceitava muito assim, ajuda, por isso que ele está assim, né? Ficou na rua uns dias, mas não foi por falta de ajuda, todos nós tentamos ajudar. Ele bebia, né? Bebia muito, às vezes quando ele bebia ele ficava nervoso com a gente, assim, mas só que ele que se afastava, a gente sempre tentou ajudar ele de todas as formas possíveis, entendeu? Eu fiquei muito triste, eu gostava muito dele. O GV Bus disse que as imagens gravadas pelo circuito interno do coletivo comprovaram que o acidente aconteceu a cerca de 10 metros da faixa. A revolta deu hoje lugar ao sorriso. Finalmente, Dona Sônia, que teve a casa inundada por esgoto, vai dormir tranquila. Os pedidos da Dona Sônia foram atendidos. As equipes da Cesan e da Prefeitura de Vila Velha foram até a rua Princesa Isabel, no bairro 23 de Maio. A rede de captação de água pluvial foi limpa. O serviço paliativo, pelo menos, fez com que a água da casa da Dona Sônia começasse a escoar. Senti muito aliviada por agora limpar a casa e ela fica limpa. Porque limpando eu estava, só que limpava de manhã, de noite já estava água tudo de novo, né? Os engenheiros identificaram que a sujeira impedia a passagem da água. Por não ter rede de esgoto neste trecho da rua Princesa Isabel, os dejetos das casas também vão parar direto na rede pluvial. Sem passagem, a água suja acaba voltando para a superfície. E a casa da Dona Sônia costuma ser a contemplada por estar abaixo do nível da rua. O próximo passo é resolver de vez o problema. A Prefeitura de Vila Velha se comprometeu a fiscalizar. As ruas que cercam a rua Princesa Isabel já receberam a rede da Cesan. Mas neste trecho, a obra ainda não aconteceu. A empresa esteve aqui, tomou conhecimento e agora vamos aguardar cobrar deles quando é que eles colocam essa rede aqui, né? Vão implantar essa rede aqui para ligar o sistema todo. Os moradores também receberam recomendações de como ajudar a evitar o entupimento da rede. Se vocês forem ver ali atrás, ele está fazendo uma ligação direto na drenagem da rede de esgoto. Então essas ligações também, se não forem bem feitas, não deveriam estar sendo feitas. Mas se for bem feitos, tem que tomar cuidado, porque podem vir entrar material na rede e ocasionar entupimentos. Essa noite, Dona Sônia vai dormir o sono dos justos e dar adeus àquela sensação de estar ilhada. Vou poder até ligar o ventilador e os mosquitos vão me deixar em paz, porque além de ter o cheiro, mau cheiro, não podia ligar o ventilador porque aumentava mais e os mosquitos estavam fazendo festa, né, minha filha? Só que hoje a festa deles acaba também. Glória a Deus. Não vai ficar mais ilhada? Não, agora não. Mas nem um barquinho eu tinha, né? Mas eu vou comprar um para o próximo enchente. Mas que Deus ajude que não, tão cedo não volte. A Cesan disse que teve início uma parceria público-privada na última semana para dar andamento à ampliação e manutenção do esgotamento sanitário em Vila Velha. Divulgadas imagens de suspeitos de assaltar coletivos na Grande Vitória. O bandido de boné vermelho e camisa listrada está armado. Ele assalta os passageiros e rouba o dinheiro do caixa. O assalto aconteceu na Curva do Saldanha, em Vitória, no dia 7 de junho. Já no dia 26, um coletivo é assaltado por 3 criminosos no bairro Goiabeiras. Os bandidos pulam a roleta e fazem a limpa nos passageiros. 2 deles estão com um facão e o outro com uma faca. Quem tiver informação dos suspeitos, ligue 181. Empresários capixabas estão otimistas com a aprovação da reforma trabalhista. A expectativa é de redução do desemprego. Alguns não sabem sobre o assunto. Eu vejo assim na escola, assim, mas explico o básico, mas nem sempre, porque eu não sou fichado. Aí nem muito me preocupei com isso. Outros estão divididos. Está muito recente para a gente perceber o reflexo que vai acontecer na realidade com o trabalhador e com o empresário. Mas, como tudo na vida, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Eu espero que isso possa, na verdade, aumentar o número de vagas de emprego. Tudo ainda é novo quando se trata da reforma trabalhista.
Mas um setor já avalia a mudança como algo positivo. A classe empresarial vê na reforma a possibilidade de equilibrar o setor e gerar novos empregos. Isso é estratégico para a gente desenvolver o Brasil. Permitir que cada um faça da sua melhor maneira é o modo mais moderno que nós temos para buscar os nossos desenvolvimentos. A dinâmica da economia, o estágio de desenvolvimento que nós alcançamos, nós podemos sim fazer de uma maneira muito mais negociada, muito mais que permite cada um encontrar a melhor forma. Então, sob esse aspecto, nós estamos muito otimistas. É a primeira reforma, o Brasil precisa de muitas outras. A reforma trabalhista aprovada no Senado deve ser sancionada pelo presidente Michel Temer. O Ministério Público do Trabalho pede veto total e não descarta entrar com uma ação contra a reforma. Se essas leis, se essas regras, se a famosa carteira assinada fosse tão importante, nós não seríamos tão desiguais, nós não teríamos uma renda tão concentrada como nós temos. Nós precisamos rever isso para que nós possamos ter um país de todos e não de alguns. A Central Única dos Trabalhadores aqui do estado se posiciona contra a reforma. Afirma que faltou diálogo com trabalhadores e que as propostas favorecem apenas os empresários. Das montanhas capixabas ao sul da Bahia, a natureza e moradores retratados em fotos e vídeos. E o visitante pode conferir tudo isso de uma forma bem diferente. Quem conta é Rafael Schuller. As imagens mostram a Mata Atlântica, as comunidades tradicionais e alguns animais nativos também. São 40 fotografias registradas pelas lentes do fotógrafo Araquém Alcântara, considerado o maior do Brasil para temas de natureza. A exposição A Floresta sob um Novo Prisma, no prédio da Federação das Indústrias, na Reta da Penha, em Vitória, traz o clima das florestas para a cidade. A ideia é que o visitante encontre aqui na exposição histórias de pessoas e da natureza relacionadas às florestas e aos municípios capixabas. Foram mais de 5.000 quilômetros percorridos pela equipe para fazer as fotos. O roteiro começou em Aracruz e terminou em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Todas as localidades têm alguma influência de projetos sociais e ambientais da Fibria, empresa que promove a exposição. E em algumas fotos, o visitante vai poder também ouvir o relato das pessoas que vivem aquela realidade naquele lugar retratado. A fotografia é uma arte, mas mais do que uma arte, essa exposição busca introduzir, por meio da tecnologia, mais ainda as histórias que estão aqui presentes. Então aqui o visitante que vier, além das fotos, ele vai encontrar vídeos que contam a história das próprias fotos e também o grande diferencial da exposição, que é a realidade virtual. Quem vier vai poder embarcar realmente numa jornada quase real, por meio de óculos de realidade virtual, para dentro das florestas. Bom, e aqui está o Jeep, que leva os visitantes a um tour virtual no meio da floresta, e eu vou fazer essa experiência. Vamos pegar os óculos aqui com a Amanda e embarcar nessa viagem. O vídeo tem cerca de 5 minutos de duração. A primeira imagem foi de uma floresta nativa e logo depois uma senhora começa a contar como é a vida de produtora. Só deu para ouvir a voz de início, até que eu descobri que ela estava atrás de mim, onde eu pude ver a entrada de uma fábrica. Olha, muito bacana. O tema de hoje foi a produção de farinha artesanal, porque a cada dia nessa exposição, esses vídeos aqui, esse tour virtual 360, tem um novo tema. E não dá para mostrar aí na câmera como é que é esse vídeo. Então só vindo aqui na exposição para descobrir. Dá até para esquecer por um momento que estamos em uma das avenidas mais movimentadas da capital. A exposição está aberta de terça a domingo ao público em geral, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Para quem gosta de natureza, quem gosta de fotografia e tecnologia, é um excelente programa. A exposição está na Galeria da Findes, na Reta da Penha, em Vitória. Vai até o dia 30, e só lembrando, das 8 da manhã às 7 da noite. A entrada é de graça. E a seguir, motociclista morre após acidente entre duas motos. A gente já volta. Motociclista morre após acidente entre duas motos no sul do estado. Eduardo Ferreira, de 20 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu na rodovia ES 489, em Atílio Viváqua.
As motos bateram de frente. O corpo do jovem foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O outro motociclista foi socorrido e levado para o hospital. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.